O planeta Terra e suas eras geológicas são períodos tão extensos quando, comparado com o surgimento do homem, que foi necessário criar duas escalas de tempo distintas umas das outras, tanto na forma da medição quanto na amplitude. E hoje iremos entender o que é e quais são as diferenças entre o tempo histórico e o tempo geológico. E caso goste do conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, pois assim você estará apoiando a criação de novos vídeos como este. A idade aproximada em anos do planeta Terra é em torno de 4,6 bilhões de anos. E o surgimento dos primeiros hominídeos foi somente acontecer por volta de 6 a 8 milhões de anos atrás. E os primeiros seres humanos mais parecidos com nós, apenas por volta de 200 a 400 mil anos atrás. Note que a diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico é na casa de bilhões de anos, já que na natureza todas as transformações acontecem de forma bastante lenta, quando comparado com as transformações causadas pelo homem. E justamente por isso que é necessário separar e entender cada uma das duas escalas de tempo. O tempo geológico refere-se ao processo tanto de surgimento, formação e as transformações que aconteceram no planeta Terra em toda a sua história de aproximadamente 4,6 bilhões de anos. O método que foi utilizado para calcular a idade da Terra é a datação dos átomos de urânio, além de observarem rochas, solos, relevos, depressões, montanhas e por aí vai. Os eventos são divididos em várias eras, que marcam importantes eventos tal como as primeiras formas de vida, surgimento dos vegetais, do homem, sendo que cada grande evento marca uma era, período ou época. A classificação da periodização da Terra é dividida em éons, que são os maiores em amplitude temporal. Para se ter uma ideia, o Arqueano, que é o primeiro éon, durou cerca de 2 bilhões de anos. Entretanto, depois, os éons agrupam as eras, que já são períodos menores, medidos em milhões de anos. Em seguida, as eras agrupam os períodos e depois as épocas. Desta maneira, fica muito mais fácil para nós estudar a gigantesca história da Terra, sua formação e transformações que aconteceram ao longo dos seus bilhões de anos. Já o tempo histórico refere-se ao surgimento dos seres humanos, formação das civilizações e as suas transformações, tal como a escrita, manipulação dos metais, surgimento de novas ferramentas, tecnologias e por aí vai. Ou seja, resumindo, ele representa diferentes e importantes períodos da humanidade. Assim como a Terra tem uma tabela para classificar as suas eras, o ser humano também tem sua tabela, que começa com a pré-história, que é o período mais longo da história da humanidade, que vai desde quando surgiram os primeiros seres humanos, entre 2,5 a 3 milhões de anos, até o surgimento da escrita por volta de 4 mil anos antes de Cristo. Depois é seguido pela Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e, por fim, a Idade Contemporânea, que estamos vivendo até hoje. A diferença entre essas escalas de tempo está justamente no que cada um foca em estudar. O tempo geológico se dedica em estudar a história do planeta Terra e todas suas transformações, enquanto o tempo histórico sobre a história e as transformações da humanidade. Mas mesmo com todas essas explicações, ainda pode ficar difícil para nós imaginarmos o tamanho da diferença entre essas duas escalas de tempo. Para facilitar isso, existem diversas metáforas que são usadas para exemplificar essa gigantesca diferença. Como, por exemplo, se toda a história da Terra fosse compactada em um ano, os primeiros homens, ou seja, o início do tempo histórico, começaria apenas nas últimas horas do último dia do ano. Ou, se a história da Terra fosse escrita em um livro de 460 mil páginas, o ser humano teria aparecido somente na página 459.600. Bom, caso você tenha ficado com alguma dúvida ou queira pontuar algo que acabei deixando de falar aqui, ou até sugestões para novos vídeos, é só escrever aqui embaixo nos comentários. Sempre leio todos eles. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.